Foto da frente do teatro Contadores de Mentira, com a ilustração de uma árvore e alguns personagens. Capítulo 14. Teatro Contadores de Mentira, assentamento de resistência cultural. Aspas. Nossa ilha é um pequeno barco em movimento. Dividimos tarefas para que o barco se mantenha firme contra a tempestade e o rio feroz que nos impõe. Nosso sentimento de trabalho é o de recusa. Navegamos, recusamos. Assentamento e fome. Os contadores de mentira estão em atividade desde 1995, pisando em terras inóspitas, cuja pressão de uma região colonializada poderia facilmente destruir qualquer ação ou movimento cultural. Porém, às margens, como um barco de papel que segue contrário ao rio feroz, aprendemos ao longo dos anos que essa força contrária é o que nos move e nos motiva a existir. Optamos por Suzano e hoje a cidade que nos acolhe já foi dura ou ao contrário. Se sob a pressão da política local, mantemos um galpão às nossas próprias economias, e aqui depositamos nossa energia, é porque o caminho mais duro também nos dá posição, militância, politização e vontade de que aquilo que produzimos possa também contagiar outros ao nosso redor e possa gerar movimento, possa gerar potência e transformação. Olhamos nosso entorno, nossos fazeres e vemos o movimento da comunidade ao nosso redor, e para ela produzimos também. Mantemos nosso teatro físico e também efêmero como um ato social de militância e guerrilha, pois há enfrentamento com problemas crônicos da cidade e há também as inquietações filosóficas, estéticas, políticas que movimentam nosso grupo há 20 anos. Em nossa cidade, assim como em muitas outras no Brasil e na América Latina, grupos resistem sob a pressão dos poderes locais. A imagem dos nossos fazeres é de guerreiros, que defendem sua terra, sua família, sua existência e seus ancestrais. Utilizamos a imagem do guerreiro, que atira a lança com a sua energia acumulada. É o equilíbrio de forças em tempos de barbárie. Por um contrafluxo do gosto médio, por prestar serviços transformadores, por correr riscos, pela transformação da argila em imagens, é que mantemos um espaço na cidade de Suzano, São Paulo. É curioso escrever essas linhas sob a pressão dos tempos difíceis. Talvez, no momento em que você, leitor, estiver lendo este pequeno relato, não exista mais nosso espaço. Claro que já bati 3 vezes na madeira para isolar essa possibilidade. Pagamos aluguel e não é possível visar lucro na existência de um território como o nosso. Não é possível pagar as contas exigindo recursos de um público que nos consome como artistas. Não é possível pagar as contas de um espaço como o nosso se não houver entendimento público das políticas de Estado. Não é possível manter nossa existência por muitos anos se não nos debatermos contra grandes paredes institucionais. Uma imagem nos dá medo. Olhamos para a barbárie humana e social criada pelo ódio do mundo. As pessoas sentem fome e, famintas, encontram nosso terreiro, onde pode se banquetear, porém o prato servido somos nós mesmos, artistas frágeis. Alimentamos esses seres que visitam nossa casa e não nos sobra muito. Tenho a impressão de que não daremos conta e que não seremos suficientes para saciar a fome de tanta gente. Deveria ser uma função das políticas públicas. Temos resistido, mas não podemos prever o amanhã de cada dia. É um milagre em nossa existência como artistas. Há muito a se enfrentar para que seja possível um grupo se tornar público de fato. Essa crença é um ato de sacerdócio que nos exige uma rotina de doação. E isso inclui nossos rins, coração, pernas, braços, veias, dentes e alma. É esse sentimento antropofágico de que somos devorados todos os dias que nos regenera e revigora. Quando o povo nos come, nossa colheita aumenta. O Teatro Contadores de Mentira, no momento em que escrevemos este livro, é um galpão alugado, com 300 metros quadrados. Localizado do outro lado da linha, colocado à margem do centro urbano da cidade de Suzano, São Paulo, Brasil. É centro, mas é periférico porque está numa região marginalizada e esquecida. Neste galpão, desde 2012 colocamos as nossas memórias e bagagem, que carregamos durante a nossa trajetória. É um lugar, hoje também físico, para além do produto cultural. É um lugar que colabora com as redes criativas e sustentáveis do Alto Tietê. Há muitos fazedores culturais, institucionais, artistas e espaços nas cidades vizinhas, com os quais há anos trabalhamos de forma colaborativa. Demarcamos território e tentamos transformar essa terra seca em argila para mãos criativas.
Antes disso, já ocupamos a biblioteca de Suzano, as salas de dança de parceiros, o galpão das artes, a cozinha alheia, a rua e uma pequena garagem de 9 metros quadrados de um dos integrantes do grupo, onde guardávamos cenários e adereços. Hoje penso quanto éramos nômades e, ao mesmo tempo, com o sentimento de fincar estacas em nossa região. Todos esses acampamentos foram assentamentos territoriais que nos deram o aterramento necessário em nossa cidade, nos impulsionando a produzir. Durante anos, ocupamos a cidade, a região e depois para além dela. Por mais que me dedique a escrever essas linhas, não é possível descrever totalmente o trabalho iniciado em 1995. Não há como narrar o efêmero e aquilo que sabemos que é transformador. Nem é possível narrar os detalhes de ter um espaço e nele jogar energia, gerando encontros e travessia nesses últimos tempos. Muito acontece aqui em nosso assentamento: encontros, circulação de espetáculos, ocupação por grupos culturais, debates, formação, entre tantas outras atividades. Tudo acontece de forma artesanal e militante, visando potencializar aquilo que já é a própria potência inerente. Deixamos a porta aberta para o povo entrar. Deixamos a cozinha aberta para que os encontros e o nosso corpo sejam servidos à mesa. É um espaço de natureza pública que nos consome como grupo de teatro. Nem sempre as demandas que nos chegam são as que acolhemos, mas a elas dedicamos tempo e nos deixamos transformar como artistas atuadores. Existir num espaço como este é transitar em política pública. Escrevemos este livro em tempos em que a política pública de cultura não exerce sua função prioritária, que é dar acesso ao conhecimento. São muitas as histórias que nos chegam todos os dias. São muitos os rostos de pessoas que tentam sobreviver em Suzano e não encontram nas gestões públicas saídas humanizadas. Há muitas carências, muitas dores e muita gente que tem muito a expressar, lamentando tanta opressão na história de um povo. Suzano sofreu em toda a sua história o descaso de coronéis dominantes e, por ser pobre, sofreu o feitiço da evangelização, que assola lentamente a história do Brasil. O teatro Contadores de Mentira é uma utopia de existência humana. Tentamos existir para além de nós mesmos. O pouco que temos, tentamos dividir para uma cidade inteira que está faminta. Tentamos aguentar para que a fome não se transforme em monstros carnívoros. Não sei se resistiríamos muito tempo. Por que manter este espaço? Este espaço nos estabelece como criadores, como militantes e nos movimenta. Precisamos dizer que o poder público local hoje tenta nos massacrar. Tenta ocultar nossa presença como se fosse possível apagar a própria história. Fazemos parte da construção cultural do Alto Tietê. Aqui colocamos nossa bagagem e aqui temos o interesse de preservar nossas ações. Manter esse espaço vivo e atuante possibilita um reforço do nosso enfrentamento e da nossa própria resistência. É para seguir o fluxo do rio, do diálogo com grupos periféricos, grupos que construíram sua identidade em cidades ausentes. Fotos de diversas pessoas ao redor de um banquete. Legenda: inauguração do Teatro Contadores de Mentira, arquivo do grupo, 2013. Juntamos forças em nossa região e fora dela com grupos que fortaleceram pesquisas em terras secas, que respiraram e saltaram as pedras do caminho. Olhamos para esses grupos artísticos e criamos juntos o assentamento simbólico. Este espaço cria redes colaborativas, cria ponte e travessia, cria fortalecimento das mesmas posições e no enfrentamento histórico com os poderes. Não é um espaço apenas de atrações, embora também cumpra essa função, mas sobretudo um encontro de luta, de potência, de força e acúmulo de energia. É também para criar demarcações e ocupação no próprio território em que vivemos. É para ocupar cantos da cidade e da região do Alto Tietê. É para fortalecer os grupos locais. Mantemos o Teatro Contadores de Mentira, mesmo sem recursos, contando com a generosidade e o apoio de outros fazedores, porque acreditamos na sua força. Queremos contribuir para o giro dos grupos. Queremos contribuir para que haja circulação para além das capitais, evitando o êxodo para os grandes centros urbanos. É nosso caminho a possibilidade de articulação a partir de um espaço cultural e, por consequência, geração de novas demandas e diálogos culturais. Assumir o papel de troca com a sociedade, identificando aqui a própria comunidade onde vivemos. Falamos de entretenimento como contrafluxo do gosto médio e das oportunidades sociais, com a necessidade de troca de vivências, de garantia de espaço para a fala e produção da cidade, bem como ser agentes de diálogo para as necessidades da população.
Dentre os múltiplos fazeres de um espaço como o nosso estão promover acesso a bens culturais, articular redes criadoras e criar ponte e travessia com artistas e outras redes, fortalecendo o movimento na região e fora dela, fomentar a produção cultural local e apoiar a formação cultural, agregando aprendizes e multiplicando conhecimento e ações, agir como multiplicador de conhecimento e informação, oferecer lazer e entretenimento, fortalecer movimentos culturais com foco no interior, litoral e Grande São Paulo, criar defesa e proteção aos movimentos culturais do Alto Tietê, revitalizar o entorno degradado e marginalizado de onde se situa o Teatro Contadores de Mentira, no Parque Maria Helena, Suzano, região do Alto Tietê. Optamos por realizar nossos projetos pensando também no entorno de onde produzimos ou apresentamos, tentando entender aquele terreno onde circulam outras histórias que podemos compartilhar e comer. Não queremos ser uma ilha solitária e uma imagem que define aquilo que fazemos é de uma cozinha, para a qual convidamos amigos e comunidade para trocar ideias e potências e para multiplicar atitude, formação e os chamados assentamentos culturais. Cozinhamos juntos e comemos juntos. Nosso próprio corpo é colocado sobre a mesa para ser devorado por quem está faminto. Em tempos de fome e seca, nos entregamos coletivamente para um canibalismo antropofágico de construção humana por meio do teatro. Queremos manter este espaço porque ele possibilita o encontro e porque em nós ele é o grande sentido de fazer o que fazemos há tantos anos. O encontro é o que nos faz saltar. Aspas. Nos encontraremos na cozinha, dividiremos temperos e memória. Eis o nosso terreiro, onde criamos vasos enquanto dançamos no barro. Isso precisa ser dito. A cada pedra no caminho, respira e salta, comadre Fulozinha. Na noite da sexta-feira, 12 de abril de 2013, às 20h30, o Teatro Contadores de Mentira foi invadido por fiscais da prefeitura escoltado por policiais militares e civis, além do advogado Dr. Gustavo Ferreira, que se identificou como responsável jurídico da Prefeitura Municipal de Suzano. Sentimos-nos acuados e com medo. Fomos interrogados de maneira intimidadora sobre a documentação de funcionamento do espaço. Estavam presentes no local 7 integrantes do grupo Contadores de Mentira. Não havia nenhuma atividade aberta ao público. Não tivemos oportunidade de argumentação e não foi levado em consideração o fato de que o espaço já estava em adequação e em protocolo de aguardo de documentação. Hoje o espaço é um dos raros da região a possuir alvará de funcionamento e toda a documentação é exigida por lei, ao contrário de muitos prédios públicos municipais. O aparato policial militar e da Guarda Civil Municipal contava com cerca de 10 viaturas, cerca de 20 homens armados com fuzis, cães farejadores, força tática, além da Companhia de Engenharia de Tráfego, 7, sob a alegação de que ofereceríamos alto risco de violência, lesão corporal e desacato aos fiscais da prefeitura. Este também presente na ação da prefeitura, a imprensa local avisados com antecedência pela própria prefeitura. Tivemos meia hora para a desocupação do espaço, com direito a retirar nossos pertences pessoais perecíveis. O prédio foi lacrado sob a acusação de que oferecia risco iminente. Saímos de forma pacífica, tristes, constrangidos, desolados, como invasores de uma propriedade da qual temos contrato de locação e devido direito de uso. A comunidade do entorno, indignada, nos viu ser retirados de forma humilhante do local. A mesma comunidade foi solícita e imediatamente tentou argumentar com os fiscais e o policiamento presente, mas foram impedidos de adentrar no local como desejavam. Mais tarde, fomos abordados pelo capitão da polícia militar, que nos disse que sentia envergonhado, pois ele também foi usado como massa de manobra. Nosso teatro não oferecia perigo e violência, conforme a informação recebida por eles. Fotos de 2 pessoas em cena com várias flores. Legenda: Arnaldo dos Anjos e Narane Mireia, na gravação de Quebrai-me, apoteose de uma utopia estirada ao limite da morte. Teatro Contadores de Mentira. Foto de Sandro Casarini, 2015. No dia 13 de abril, o grupo realizou uma ação entre amigos para angariar fundos para custear parte das adequações necessárias. Com o fechamento das portas do teatro na noite anterior, o grupo, motivado pela população do entorno, que cedeu suas casas, utensílios, mesas, barracas
e todo o apoio necessário, realizou um evento beneficente na calçada das casas cedidas pelos vizinhos sensibilizados pela luta, pela necessidade e pelo repúdio ao ato abusivo e arbitrário da prefeitura. Artistas, cidadãos, amigos, comunidades e setores organizados da sociedade se manifestaram por meio das redes sociais, e-mails, abaixo-assinados, entre outras formas. A manifestação tomou proporções nacionais, atingindo de maneira direta ou indireta mais de 30.000 pessoas. Era de fato uma tentativa de derrubada de nosso caminho. Muitas confusões políticas e partidárias tornaram aquela ação um símbolo cultural histórico da cidade de Suzano. Não foram poucas as ações oportunistas que envolveram aquele ato contra nosso grupo, inclusive de artistas, mas sabemos que, no final das contas, todos aqueles acontecimentos nos geraram força contrária. Perdemos as contas dos amigos que nos foram imprescindíveis naquele momento de dor e queda. Dentre eles, Manuel Mesquita Júnior, Marco Maida, Marcos Olavo, Elvis Vieira, José Luiz Spitt, Valmir Pinto, Ricardo China, Ademiro Alves, Francisco Gomes, Débora Garcia, José Gariba, Eduardo Bozo, Edmilson Santana, Simone Carleto, Geraldo Garipo, Rui Longo, Cláudia Lima, Iberê Rodrigues, Amaury Rodrigues, Grupo Pombas Urbanas, Adriano Paes Moriz, Sandra Gonçalves, Nelson Borges, Ruth Ferreira Borges, Carlos Cláudio da Silva, Marcos Sena, Associação Cultural Opereta, Galpão Arthur Neto, Thalita Marques, Thalita Rifa, Dona Maria Antônia, Juarez, Seu Enoque, Regiane Pomares e tanta gente que dedicou tempo às nossas dores e luta para reabrir o Teatro Contadores de Mentira. Fotos de um cartaz escrito lacrado, Prefeitura Municipal de Suzano. Legenda: Teatro Contadores de Mentira lacrado pela ação truculenta da Prefeitura Municipal de Suzano. Arquivo do Grupo, 2013. Recusamos o rio feroz que tentava nos impor seu fluxo. Sim, somos barco de papel, mas sobrevivemos àqueles tempos do outro lado da linha da margem. Nos apoiamos nos grupos fora dos centros, que vivem em condições precárias e que, assim como nós, mantêm suas tradições e continuidade. Nos identificamos com grupos da América Latina que produzem teatro para não morrerem e sabem que podem morrer se produzirem. Nos identificamos com mulheres que choram porque roubaram seus filhos, seus pais, seus irmãos. Nutrimos o sentimento que nos causam os cantos negros, caboclos, indígenas, e neles encontramos a luta e a perseverança para continuar com o nosso ofício dolorido. Reconstruímos paredes de tijolos que podem derrubar, mas mantemos nossos jardins indestrutíveis. Assim, este teatro sob a barbárie dos poderes resiste como assentamento, demarcando que somos barco de papel frente ao rio feroz, mas nunca sob o fluxo que o rio nos impõe. Nosso rumo é onde o rio nasce. Perseguição. Após o fechamento de nosso espaço pela Prefeitura Municipal de Suzano, começamos a reconstruir os tijolos que haviam sido descolocados. É da natureza humana destruir aquilo com o qual não se consegue conviver. Durante mais de 6 meses, continuamos a pagar o aluguel sem poder utilizar nosso próprio espaço sob os trâmites lentos da burocracia para conseguir todas as adequações necessárias. A ironia é que a mesma prefeitura que nos fechou, com a alegação de que colocávamos a população em risco por não ter o alvará de funcionamento, não possuía em nenhum de seus prédios públicos o mesmo cuidado. O poder produz essas facilitações e mecanismos de manobra dos direitos públicos. O fato é que nosso espaço é um dos raros hoje na região do Alto Tietê a possuir toda a documentação por vias legais e legítimas. O mesmo não acontece com o poder público que lacrou nossos direitos de uso. O ódio de nossos opressores se manteve. Alguns bastidores precisam vir à tona para que se entenda o espírito tacanho do poder público suzanense. Ao fechar nosso espaço, descobrimos a ilegalidade do ato e logo fomos chamados no gabinete da então secretária de Serviços Urbanos Carmen Lúcia Lorente, que admitiu o erro público, assumindo que a atitude da prefeitura havia sido truculenta e que apenas uma notificação deveria ter sido emitida. Enquanto isso, jornais e TV nos estampavam em suas matérias jornalísticas produzidas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Gravamos aquela conversa com a secretária para garantir a sua autenticidade histórica. Com a notícia em mãos de que a Prefeitura admitia seu erro, fomos prontamente aos jornais a fim de reverter uma exposição pública que poderia ser prejudicial ao nosso espaço. Um jornal soltou a matéria na internet no começo da tarde e antes que viesse a noite, o mesmo jornal foi ameaçado pelo tão secretário de comunicação da Prefeitura de Suzano. Não sei as motivações nem o tipo de ameaça que a imprensa possa receber.
Muito menos posso entender por que um jornal aceite fazer tal concessão, talvez porque já não haja purismos jornalísticos, muito menos purismos na política. E quando a falta desses purismos se dá numa relação de negócios, não é difícil de entender as atitudes tão destrutivas. O fato é que, no começo da noite, a matéria jornalística já não era mais a mesma. Com o sentimento de incapacidade contra tais poderes, nos voltamos para nossa própria voz, que tem sido muito mais potente que esse tipo de conservadorismo político. Durante a ação truculenta da prefeitura, alguns moradores indignados nos defenderam no que a comunidade considerava um ato injusto. Uma relação de amizade e troca com a comunidade em que vivemos havia nascido, e ver os próprios vizinhos nos defendendo era uma imagem bonita e silenciosa frente ao tanto barulho. Um dos vizinhos, proprietário de um ferro velho, na mesma semana foi ameaçado pelos mesmos fiscais, e dias depois, seu espaço foi também fechado pelo poder local. Uma integrante de uma outra instituição cultural local, funcionária pública, foi também assediada até meses mais tarde ser desviada e rebaixada de sua função oficial. Isso porque a sua instituição cultural também criticava a gestão pública daquele momento. Em poucos dias fomos percebendo que, para o poder público local, éramos persona non grata e divergentes do governo. Com medo de perder seus empregos, artistas da Secretaria de Cultura passaram a não andar do mesmo lado da calçada que nós. Soubemos por muitos deles, meses mais tarde, que foram vigiados e que o contato conosco podia deixá-los desempregados. Entendemos como o poder olha para o mundo e entendemos o medo e a fome desses artistas, mas ao mesmo tempo não faz sentido que artistas aceitem tal cooptação. Nossos alvos são os professores e não os oprimidos, portanto, silenciamos e seguimos em frente. Nesse período, vimos o decair da política pública. A cidade se tornou cinza novamente. Foram muitos os ecos de gente perdida ou expulsa pela gestão pública. Nosso teatro se transformou em um símbolo e revelava o ódio dos novos governantes. Muitas casas foram derrubadas. Muitos direitos foram usurpados por um golpe obscuro. Muitas mãos foram decepadas e muita gente foi ferida enquanto os jardins da cidade começaram a ficar secos. Tivemos um sentimento de recusa e, de fato, nos fortalecemos por meio de tanta barbárie. O que poderia ser uma ação que nos destruíra, na verdade, nos transubstanciou e nos colocou de volta às origens da nossa militância. Enquanto nosso espaço estava fechado, tomamos nossa força novamente encontrando outras ilhas. A rua era nossa, a ponte era nossa. Tomamos o barco e encontramos centenas de outros grupos que são feridos pelas mesmas armas do poder político, conservador e religioso. Foi incrível perceber que não éramos os únicos a serem expulsos. O medo deu lugar à coragem e produzimos ainda mais. As pedras que os atiraram serviram para calçar o chão e sustentar colunas de nossos sonhos. Enquanto as atrações culturais da Secretaria de Cultura passaram a ser desfiles militares, nosso grupo arrancava roupa, banhava-se em barro e dançava do outro lado da linha de guerra com tambores cada vez mais barulhentos. Nosso velho grito de guerra novamente fez sentido. Aspas. Urubus que espreitam nos escutem. Aqui estamos e reparem bem, pois poderíamos não estar e dessa forma tudo seria diferente. Fotos do Teatro em Reforma. Legenda. Teatro Contadores de Mentira. Arranhões para construir a utopia. Arquivo do Grupo, 2012. Teatro Contadores de Mentira. Relicários e Sentimentos Profundos. Arquivo do Grupo, 2014. Fotos de uma das apresentações com a casa cheia. Legenda. Apresentação do grupo Rosa dos Ventos no Teatro Contadores de Mentira. Arquivo do Grupo, 2015. A Pedra e o Mensageiro. Quebrávamos paredes. Daniele Santana, atuadora, gestora e militante, com um pano amarrado na boca por conta da poeira, quebrava o chão para colocar o encanamento que viria. Matheus Borges, atuador do grupo, carregando tijolos e fazendo argamassa. Samuel Vital, frágil, carregava caixas de tintas. Drico de Oliveira, tentando lidar com sua própria fome, pregava madeiras quase que em si mesmo. Nossas mãos estouradas de bolhas com fita crepe para estancar o sangue dos múltiplos arranhões, quase não nos falávamos, pois não dava tempo. Dava a quantidade de serviços pesados que tínhamos de fazer. Sem recursos para pagar pedreiros, nós mesmos nos reinventamos e nos transubstanciamos em pintores, marceneiros e operários de nossa utopia.
O entulho criava uma trilha a ser percorrida. Madeiras, pedras, ferramentas eram obstáculos a serem desbravados a cada passo dado. Já era difícil identificar nosso rosto debaixo de tanto pó. Estávamos muito cansados, como soldados numa trincheira em meio à batalha. O homem vinha da rua. Não havia dentes em seu rosto. Colares e guias transbordavam seu pescoço. Seus medos e delírios vinham numa fala abusiva que me invadia o coração. Olhou o espaço que construíamos. Quase vi quebrar algo. Senti algo, mas lhe dei a atenção que me exigia. Minha tão pouca energia parecia ir embora enquanto conversávamos. Quis me deixar um presente e sempre aceitei presentes de viajantes. Deixou-me de presente uma pedra, uma maldita pedra. Desde aquele dia, transbordaram em nosso espaço as maiores dores, medos e quedas que já havíamos sentido em muitos anos. Debaixo do entulho dos nossos rins saíam monstros devoradores, que nos comiam pedaços e cuspiam sobre os nossos semelhantes. Poder público e grupos anti-parceiros haviam se transformado em devoradores. Havia festa em cada dia que tropeçávamos. Não sabíamos por que os espíritos haviam nos tomado e invadido nosso assentamento. Assim foram dias, e pela primeira vez em muitos anos de batalha, eu que sempre carreguei em minha coluna os muitos jardins, havia sido atingido por uma força obscura. Quebraram-nos os dentes, bateram em nosso rosto, feriram nossa história, e nós aqui dentro nem percebíamos que aqueles monstros estavam soltos. Ao dormir, ouvíamos os cupins devorando nossa alma, e assim se passaram longos dias e longas noites. Uma umidade percorria nossa coluna, como uma goteira em dias frios. Quando caímos, sentimos dor, e ao sentir dor, encontramos novamente o barro que nos sustenta. Adentrei nesse barro terra dentro e me reencontrei em um terreiro onde os orixás guiam o mundo. Fiz muitas perguntas e nenhuma palavra. Os orixás me lançaram forças e me colocaram frente ao espelho para olhar. Exu me tocou e revelou o mensageiro e o endereço. Olhou para o futuro e o nosso assentamento, com sua força, fez o corte e a devida justiça. Extirpou do grupo uma âncora que nos impedia de navegar. Foi triste saber que um velho marinheiro, dominado por uma sereia obscura, quase naufragou o navio. E foi justo ele que vimos partir, perdidos nas entranhas devoradoras daquele monstro do rio. A sereia havia se transformado numa criatura faminta, afundando e engolindo o velho marujo e sua âncora. Tempos depois, neste terreiro, os orixás sopraram em meus ouvidos machucados sobre um presente que coloquei no bolso, uma pedra. A pedra que o mensageiro trouxe. Deveria devolvê-la ao endereço de partida. Soraya Amorim e eu, Equede de Condomblé e atuadora do grupo há muitos anos, responsável sem dúvida pela proteção e guia do nosso terreiro, fomos guiados a um rio, um brejo. Adentrei e a lama tocou minha alma. Minhas mãos tremiam. Senti a força daquela pedra se recusando a ir embora. Devolvi a pedra ao lodo do rio para aquelas energias que não me pertenciam. Chorei e gritei o suficiente para arrancar um monstro, ali mesmo naquela noite. Eu o vi se debatendo, tentando arrancar-me o coração. Deixei-o ir embora, pois era o momento de proteger meu terreiro e nossa força. No dia seguinte, acordei leve e foi-me revelado o segredo de onde vinha aquela pedra e quem me endereçava tanto sofrimento. O próprio destino cumpriu sua justiça. Silenciei por alguns dias, me levantei e coloquei minha velha armadura e minhas armas. Senti-me novamente protegido pelos meus orixás. Adentrei na mata e reencontrei nosso assentamento e minha natureza. Protegi a casa de maneira devida e nada mais é capaz de perfurar nosso terreiro. Fechamos nosso corpo e voltamos a navegar por rios tão traiçoeiros. Do outro lado da linha, do lado direito de nosso espaço, havia um pastor evangélico, que por intolerância religiosa não suportava ouvir nossos tambores, e do outro lado da rua, do lado esquerdo, há um prostíbulo. Sempre estivemos mais à esquerda, e naquele caso não foi diferente. Identificamo-nos com os trabalhadoras e seus corpos felianos. Nossos corpos são tratados da mesma forma, por isso sorrimos como cúmplices residentes de um gueto que lida com a raça humana. Clodoaldo, homem negro e forte que cuida das meninas, cuida também de nosso espaço. Um zelador silencioso que mantém as portas protegidas madrugada fora.
Ao lado, o serralheiro Enoque e seus filhos gêmeos nos auxiliavam de vez em quando. Mais à frente, Juarez, um sujeito ímpar, dono de um ferro velho que transborda a calçada e a rua. O ferro velho também é um bar onde bebem os catadores do bairro. Muitos deles são obrigados pelo próprio Juarez. Diz ele que foi ator pornô nos anos 1980 e que saiu em uma revistinha de fotonovela erótica. Sua mulher é Maria Antônia, uma mulher evangélica que adora usar vermelho, e o filho de ambos é campeão de karatê, com os cabelos de um anjo querubim. Os bairros de Suzano são distantes uns dos outros, e quase todos muito distantes do centro. Isso é fruto da doença crônica das políticas do município, que lotearam a cidade e construíram armadilhas que pouco se importaram com o crescimento urbano e com as condições básicas de cidadania. Muito menos se preocuparam com os antepassados da população. Uma gestão ou outra avançava algumas ações, mas as raízes oprimidas do povo suzanense continuam sufocadas debaixo do concreto duro. Prefeitos por muitos anos detiveram a posse dos terrenos que mais tarde eram loteados e vendidos ao povo sob a especulação imobiliária. Ainda hoje, boa parte da cidade pertence a um único grupo de governantes, ou a grupos empresariais cúmplices da usurpação histórica. Cá, do outro lado da linha, esqueceram um povo e o deixaram envelhecer. É uma região tratada com descaso e esquecimento. O lixo na rua, a precariedade urbana, a poluição e a pobreza afastam a população do outro lado, que não atravessa para o lado de cá com medo de assaltos e violência. Sentimos e enfrentamos o preconceito territorial e muita gente tem medo do nosso entorno, deixando de frequentar nosso espaço. Lentamente, o medo vai dando espaço ao respiro. Aos poucos, a cidade atravessa para o outro lado da linha, mais acima, subindo o morro, há bairros ainda mais pobres e mais populosos, onde as condições de vida são ainda mais precárias. Somos a ponta da fronteira, separada por uma linha de trem. Do outro lado da margem, vemos a mesma pobreza e o mesmo povo dividido. O espetáculo começa e o trem passa. O ator e o espectador são interrompidos pela vida da cidade, mas insistem em criarem um encontro humanizado, que só o teatro e a arte podem provocar. É quando percebemos de fato o que fazemos. Em cena, uma pianista toca nossos corações com sua música ou uma mulher do público chora, emocionada pela integridade da atriz, no mesmo instante em que, divididos por uma parede, o vizinho clama ao Senhor Jesus ou assiste à TV, entediado. No mesmo momento em que nossos corpos transcendem, no encontro único entre uma obra artística e o espectador, também os corpos das mulheres do prostíbulo ao lado criam êxtase no homem solitário. Em nosso pequeno terreiro, despimos nossas almas e coluna, enquanto do lado de fora, alguém é decepado pelo medo do mundo ou jamais olhará para o teatro como necessidade humana. Provavelmente ele será ou tentará ser feliz ao longo da vida e nos dará bom dia, mas jamais entenderá tanto sofrimento para existir e fazer o que fazemos sem nenhum retorno financeiro. Ao mesmo tempo, nos olhamos cúmplices, enquanto envelhecemos juntos aqui do outro lado da linha. Foto do coletivo sobre o palco com cortinas vermelhas ao fundo. Legenda: Orixás. Ao fundo a linha de trem que separa a cidade, gravação do filme Quebrai-me, apoteose de uma utopia estirada ao limite da morte. Teatro Contadores de Mentira, foto de Sandro Casarini, 2015. Foto de uma pessoa vista de costas tocando trompete para um imenso público. O teatro como arte pública, o sentido de descobrir-se com a comunidade. A apresentação do grupo Estudo de Cena em frente ao Teatro Contadores de Mentira, arquivo do grupo 2014. Território das Artes. Em 2015, iniciamos um projeto de formação chamado Os Tijolos de Barro da Cidade de Concreto. Inclui ações que fazem parte do projeto Teatro Contadores de Mentira, Assentamento de Resistência Cultural, contemplado pelo edital PROAC e Território das Artes, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. O edital foi uma construção de nosso próprio movimento junto a grupos organizados no Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo. Grupos que lutam por equiparação histórica e melhor distribuição dos recursos governamentais para os grupos de fora da capital paulista. Na capital é onde estão concentradas as políticas públicas de fomento a grupos de teatro. Nossa luta é que para artistas de fora da capital não façam êxodo de suas regiões e permaneçam fortes em seus territórios. Com esse projeto foi possível girar a roda de nossas saias.
Com o recurso do edital, conseguimos circular espetáculos e outros grupos batalhadores, além de um projeto de formação continuada, no qual um aprendiz observa o mundo e seu corpo e voz tomam a forma do teatro. Respiramos um pouco mais. Atuadores de barro na cidade de concreto, formação de atuadores e multiplicadores culturais. Quando adentramos em nosso território, veio junto a poeira da viagem. Lembramos o quanto a formação de atuadores construíram as bases mais sólidas que mantém vivo o grupo Contadores de Mentira. Retomamos pedagogia e troca de saberes. Em curto tempo, nos vimos mais uma vez tomados pela natureza humana e o quanto esse encontro é transformador. Deixamos-nos mais uma vez conduzir e sermos conduzidos pelos aprendizes que ocuparam nossa casa, mexeram em nossas gavetas mais profundas, tocaram em nossos relicários e nos fizeram saltar mais uma vez. O projeto Atuadores de Barro na Cidade de Concreto abriu caminhos através de oficinas de teatro, musicalização e multiplicadores culturais. Dentre os tantos que apareceram inesperadamente, estão alguns anjos que nos sopraram ao ouvido e o que fazemos é de fato uma ação de resistência humana, por meio de um assentamento cultural. Viva os anjos! Fotos em tons alaranjados de apresentações no Teatro dos Contadores de Mentira. Legendas. Sarau no Teatro Contadores de Mentira. Foto de Narane Mireia, 2015. Apresentação da Cia do Tijolo no Teatro Contadores de Mentira. Foto de Cleiton Pereira, 2014. Em preto e branco, foto do coletivo invadindo as ruas, com uma pessoa com um grande guarda-chuva de tecidos. Legenda. Exus abrem o caminho. Gravação de Quebrai-me. Apoteose de uma utopia estirada ao limite da morte. Foto de Sandro Casarini, 2015. Pós-fácil, página 204. Aspas. As geleiras da Antártida são reservas de água e a Amazônia é a reserva de ar do mundo. O teatro é a reserva da humanidade. Patrício Valerro Aristizábal, Contralivento Teatro. Página 205. Para se libertar do epílogo. Está consumado. Sim, o Teatro dos Contadores de Mentira está impregnado de lutas pela existência humana. Está impregnado de pele negra, seus pés estão fincados terra dentro, onde estão enterrados ossos de nossos ancestrais e que foram devorados pela guerra do mundo. Nosso sentimento profano faz escavações profundas nesses territórios e coloca em uma obra teatral. É uma obra teatral que não é apenas um espetáculo de teatro, é a vida. Enquanto escrevo essas pequenas letras, penso no mundo e o período em que estávamos vivendo. Há muitos fantasmas pela rua. Os olhos estão cegos de medo, os ouvidos estão lacrados pela intolerância e a boca está cuspindo ódio. O Brasil, que sempre escondeu suas guerras, reescrevendo a história por um heroísmo militarizado, mais uma vez escreve sua história de massacre do povo. O povo de Canudos foi destruído pela nova república. O Paraguai foi devastado por uma guerra de genocídio promovida pelo Brasil. Negros pobres morrem todos os dias pela violência urbana e pelas mãos de quem deveria nos proteger. As mulheres continuam lutando por seu direito de serem livres. Uma presidenta será queimada em praça pública pelos poderes hipócritas. Índios estão morrendo e seres humanos estão se tornando invisíveis. O que um grupo de teatro como o nosso, em uma cidade inóspita, pode gerir como reflexão e atitude para o mundo? Quais as armas que temos para enfrentar o massacre histórico de um povo consumido por igrejas que tomaram poder, a comunicação de massa e as universidades? Como criar fronteiras de existência e como proteger nossos tambores se nos gritam e nos queimam como bruxos no meio da rua? Como salvar seres humanos do adestramento social? Como dizer a uma mãe que perdeu seu filho pelas guerras que o teatro pode ser um instante de humanidade? Temos força? O teatro tem força? Em 20 anos de dores, cortes, rupturas, estiramentos e sacerdócio, percebemos que sim. Podemos inverter a lógica de destruição humana. Se de um lado nos devoram, por outro nos transfiguramos em arte. Acreditamos no teatro de grupo, acreditamos na antropologia, acreditamos nos muitos irmãos teatreiros espalhados em suas tribos que nos dão a certeza de que não somos poucos e que estamos enfrentando juntos os opressores. Meu medo está se transformando em liberdade, em teatro. Ao escrever esse livro, volto a transfigurar meu corpo e, por sermos um grupo de teatro, também transfiguramos aquilo que somos como coletivo.
Nosso corpo, que era massa bruta, tornou-se divindade e encontrou-se com o sentimento de morte e amor pelo mundo. Depois de tantas tempestades, há alguma calmaria no horizonte, mas sabemos que é um artifício de uma bruxa do destino. Não nos enganamos e mantemos nosso barco de papel firme para seguir a viagem. Para onde vamos agora? Deixo-me levar pela vida, pela sensação que deuses, orixás e seres humanos me acolhem e me abraçam. Deixo-me levar por meus companheiros, dos contadores de mentira. Deixo-me atravessar o mar e deixo-me encontrar com meu pai e minha mãe. Deixo-me levar pelas mãos da minha companheira. Deixo-me sentir vivo, longe, perto. Deixo-me endurecer e derreter. Finalizo o ciclo dos 20 anos de grupo e deixo-me fazer o rito de passagem. Cleiton Pereira, Suzano, 29 de novembro de 2015. Foto do corpo de Cleiton deitado no chão com uma calça vermelha. Legenda: o corpo cansado e transubstanciado. Cleiton Pereira em cena do filme Quebrai-me, apoteose de uma utopia estirada ao limite da morte. Foto de Sandro Casarini, 2015. Fim do capítulo 14 e do livro.